como você se sente quando alguém aponta o dedo pra você? Te julga, te fala alguma coisa. Nem liga, fica preocupado, triste. Mas como você se sente quando você mesmo aponta esse dedo pra você? Quando você não tem empatia pelos seus erros, quando você não aceita quem você é ou algo que você tenha feito, como que você se sente? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e no episódio de hoje nós vamos falar sobre autocompaixão. A gente sabe ter muita compaixão com o próximo, né? Empatia, a gente entende porque a pessoa agiu de certa forma, sabemos dar conselhos maravilhosos para que as pessoas passem pelos problemas delas, né? Que elas se entendam, que elas tenham paciência com elas mesmas, né? Mas e quando é com a gente? A gente se dá esses mesmos conselhos? A gente tem toda essa paciência com a gente mesma? A gente aceita errar? A gente olha para os nossos erros com a mesma compaixão e entendimento que a gente olha para os erros das pessoas que estão ao nosso redor? Isso dói, né? Isso dói porque geralmente a gente não tem essa autocompaixão. Geralmente nós fazemos ao contrário, nós nos crucificamos. E o episódio de hoje é justamente um convite para você fazer essa autoanálise de como você se trata quando você erra, quando você acha que você não está bom o suficiente, que você não é bom o suficiente. Como você se trata? Antes de continuar, gente, no nosso tema, eu queria contar uma coisa pra vocês, que eu já até contei no episódio anterior, mas a Sua Manhã Mais Positiva foi indicada no prêmio Best, e eu nem tô acreditando. É um negócio tão surreal, sabe? E aí, nessa primeira etapa, pra que eu consiga passar para a próxima etapa, né, que são os 20 mais podcasts indicados, eu preciso do voto de vocês. Então, essa primeira etapa vai até o dia 5 de maio e cada pessoa pode votar uma vez por dia. Se vocês puderem votar, nossa, eu agradeço muito, vou ficar muito feliz, porque eu acho que sozinha eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas nós juntos, né, que nem eu costumo falar, os girassóis virados um para o outro, trazendo energia, trazendo coisas boas, nós juntos somos capazes de chegar longe. Então eu espero poder contar com o voto de vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, tá bom? E aí, por que eu quis trazer esse tema, né, sobre autocompaixão? Porque eu também, gente, eu sou uma pessoa que eu tô melhorando muito em relação a isso, porque eu sempre me julguei muito, eu sempre procurei a perfeição, sempre achei que eu tinha que ser a perfeitinha, não podia errar nada, sabe? Nossa, eu lembro de um episódio, de uma vez, que eu errei um erro de português no meu trabalho, né? E aí, as pessoas erram português o tempo inteiro. Um monte de gente erra. E assim, foi um erro lá. É um erro, não deixa de ser um erro, mas assim, não precisava eu ter feito tudo o que eu fiz, sabe? Eu fiquei chorando, eu chorei uns 3 dias, porque eu falei, como assim eu fui errar? Eu já trabalhei como redatora, eu estudei português, eu não deveria ter errado, como assim? Nanana. E eu fiquei me martirizando com aquilo. Eu tive até que fazer uma sessão de terapia, mas era uma terapia diferente que eu gosto, né? Era uma terapia holística, para que eu tirasse aquele peso de dentro de mim, pelo erro que eu cometi. E aí, depois eu comecei a ver, aquele era um erro pontual de outros vários que estavam acumulados dentro de mim que eu não aceitava. Porque eu idealizava que eu tinha que fazer tudo perfeito, porque se eu não fizesse tudo perfeito, o que as pessoas vão achar, eu não vou conseguir ter sucesso na vida, eu não vou... Aí eu começava a criar um monte de coisa na mente, sabe? E esse episódio ficou muito marcado na minha mente, porque, eu fiquei mal mesmo, sabe? Porque não aceitava errar. E aí, eu tô falando de um erro de português, mas existem outros erros que nós cometemos na vida que às vezes nem podem ser reparados, outros podem,
outros são mais graves, porque trazem outras consequências, né? Mas a gente não se entende. Mas se fosse com um amigo do lado, com alguém da família, com qualquer pessoa, talvez a gente olhasse para aquela mesma situação com amor e falasse para aquela pessoa algo bom e algo positivo para ela, para que ela pudesse lidar com aquilo de uma forma mais leve e pudesse seguir em frente. Mas por que a gente não age dessa forma com a gente mesmo? Por que a gente não olha com esses mesmos olhos de amor para a nossa trajetória, para os nossos erros, para os nossos acertos? Por que a gente não tem essa compaixão com a gente quando a gente não tá num dia legal? Quando a gente tá puto da vida, quer mandar todo mundo a merda, desculpa a palavra. Por que a gente não tem? Se alguém tá assim no dia, você fala, não, calma, você não tá num dia bom, respira, vai dar uma volta. Aí com você, não. Ai, por que eu tô assim? Eu não posso estar assim. Por quê, né? E você pode. A gente tem que aprender a usar o conselho que a gente dá pro outro pra gente mesmo. A gente costuma colocar muita coisa ruim na nossa mente, né? Eu tô até lendo um livro, depois em outro episódio eu falo sobre ele pra vocês. É um livro muito legal, mas eu não vou falar ainda. E eu tô aprendendo muita coisa boa nesse livro. E aí tem uma parte dele que ele até fala assim: no plano físico, né, a gente não ingere qualquer alimento. Porque se a gente comer qualquer alimento, a gente pode se intoxicar, pode ter uma doença, né? Pode acontecer um monte de coisa. Então a gente escolhe o que a gente vai comer, porque a gente tá pensando na nossa saúde. Você não vai comer um alface sem lavar, um alface sujo. Você não vai comer em qualquer lugar se você achar que não tá higiene, né? Se aquele restaurante não tem higiene. Você escolhe o que você vai comer. Não tô falando que entre saudável e não saudável, mas nessa linha do que é permitido pra você. Você escolhe. Da mesma forma, a gente deveria escolher os pensamentos que nós temos. Porque no plano mental, se for ver, é a mesma coisa. Nós não deveríamos ingerir qualquer informação. Porque senão a gente pode se contaminar com elas. E por que a gente fica se autocontaminando com tanta crítica, com tanto julgamento, com tanto apontamento? Nós deveríamos ser a primeira pessoa a nos acolher, a entender que nós temos o nosso processo e nós podemos sim errar, nós podemos sim ter um dia mal, nós podemos sim se irritar com alguém um dia e tudo bem. A gente pode um dia estar insatisfeito com o meu trabalho. E a insatisfação, gente, ela é um sinal de mudança. Se você tá um dia... É normal, né? A gente tem, vamos supor, você tem um trabalho, aí um dia, 2 dias da semana, 3 dias no mês, você não tá legal, você tá de saco cheio, normal. Agora, você tá a maior parte do tempo satisfeito, isso é um alerta para mudança, de que você precisa da mudança na sua vida. Então, você deveria olhar até como um lado bom, falar, opa, algo em mim tá pedindo mudança. O que eu vou fazer para ter essa mudança? E não se criticar, falando... Porque é muito normal, né? A gente olhar pra nossa vida e falar, nossa, mas a minha vida é boa, né? Eu tenho um bom emprego, uma boa casa. Eu não posso reclamar, eu não posso ficar insatisfeito. Eu tenho que ter gratidão no meu coração. Sim, nós temos que ter gratidão no nosso coração pelas coisas que nós temos. Mas isso não anula o fato de que nós também podemos sentir insatisfações na nossa vida. E essa insatisfação, ela pode ser, sim, um alerta de mudança, que a sua vida está precisando de movimento. E qual será esse movimento que você vai dar? É você começar a olhar para dentro e não tão para fora. É você começar a se entender. É simples, não é? Falar para você que eu já tô, não me julgo nunca. Mentira, porque ontem mesmo tava me julgando. Tá? Eu achei que eu não fiz um negócio que eu deveria ter feito e tal. Eu fiquei, meu Deus do céu, Juliana, por que você não... Só que eu me resgatei. E esse é o lance. Você se resgatar. Porque vai acontecer isso. A gente vai se apontar o dedo, a gente vai se auto-julgar, a gente vai. Só que você se julga, lembra, desperta e volta pro seu eixo.
eu fiquei falando, nossa, Juliana, você não deveria... Meu, que vacilo que você deu. Por que você foi fazer? E era um negócio, nem era tão grave assim, sabe? Nossa, que vacilo. Por que você fez isso? Que não sei o quê. Aí eu fiquei me remoendo. Aí comecei a duvidar da minha inteligência. Olha só até que ponto nós vamos. Comecei a duvidar da minha inteligência, que não sei o quê. Falei, nossa, meu, você não deveria, tal. E aí depois eu parei, respirei e falei, meu, para, nada a ver. Isso aí é uma coisa que nem é tão usada, não mudou tanto a vida de ninguém, isso que você deixou de fazer. Não fez, agora volte a fazer, use isso como aprendizado, pra não esquecer, anota, pra não sei o quê. Aí eu comecei a pensar de outra forma, como se eu estivesse dando conselho pra uma pessoa, mas eu estava dando conselho pra mim mesma. Então tenta fazer esse exercício de primeiro se trazer pro presente. Aliás, primeiro, parar de intoxicar sua mente. Escolha os pensamentos que você vai ter, assim como você escolhe o alimento que você vai comer. Primeiro você escolhe esse pensamento para você não ficar, né? Aí se volta pro momento presente, porque a nossa mente divaga, né? Ela vai longe. Volta pro momento presente. E como que você volta pro momento presente? De uma forma simples. Perceba o seu corpo. O corpo, ele tá sempre no presente. O nosso corpo nunca vai estar no passado ou no futuro. Quem viaja é a nossa mente. Então, quando você quiser se manter no presente, olha pro seu corpo, olha pra sua mão, pega no seu cabelo, na sua perna. Voltou pro presente? Começa a ressignificar aquele pensamento que você tava. Imagina que você é uma amiga e você vai dar o conselho pra ela dessa situação. Se olha de fora da situação, como se você não tivesse naquilo, o que você falaria pra sua amiga? E aí você começa a pensar, verdade, deveria fazer isso, isso, isso. Aí você vai ver como o peso daquele sentimento vai aliviando você. O seu ser vai ficando muito mais leve e você vai entender, ok, eu errei e agora eu vou mudar isso e isso pra não errar mais. Ficou aqui de aprendizado e pronto, vida que segue. Eu não preciso ficar me auto-julgando, me crucificando por isso. Porque a mesma empatia que eu tenho pelas pessoas, eu mereço me dar. Eu mereço ter autocompaixão. Eu mereço me dar permissão para ser humano. Eu não preciso ser um super-herói o tempo todo. Eu posso sim ter os meus momentos de fraqueza, porque eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para errar e acertar. Esse é o nosso objetivo. E ser felizes, né? Bom, esse foi o episódio de hoje, foi a nossa reflexão de hoje. Começa a pensar, começa a olhar para dentro de si, começa a ter autocompaixão, começa a ter carinho por você, da mesma forma que você tem pelas pessoas. Tá bom? Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, deixa sua avaliação pra mim e eu te espero no próximo episódio. Um beijo, até lá!